Boa tarde, irmãos. Tudo bem? Boa tarde. Deus abençoe a todos. E que bom que vocês estão aqui assistindo esse vídeo, todos reunidos aí, né? Estamos aqui hoje, né, para falar mais uma vez a palavra de Deus, para cantar mais uma vez. E hoje eu trouxe a música O Nosso General é Cristo. E então vamos louvar. Primeiro fazer uma oração para iniciar o culto. Senhor Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Senhor, porque o Senhor nos cuida, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos protege em todos os momentos. Nós queremos entregar as nossas vidas a Ti, Senhor, e eu quero, Senhor, Te pedir, Senhor, que esse seja um culto agradável a Ti, Senhor. Que nós possamos entregar tudo que somos, tudo que temos a Ti, como verdadeiros adoradores, e que o Senhor fale grandemente conosco, Senhor, através dos louvores e da palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o hino da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos nos seus passos. Passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o hino da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos nos seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos nos seus passos. Amém, irmãos. Então esse foi o louvor. Espero que todos tenham louvado com muita intensidade ao nosso Senhor Jesus. E agora nós vamos ficar com a palavra. Boa noite, igreja. Quem vai trazer a palavra hoje sou eu mesmo. E o tema da palavra hoje vai ser assumindo uma posição de autoridade e de poder. Eu vou pedir para os irmãos pegarem, se tiver disponibilidade aí, uma caneta e um lápis aí e um caderno para estar anotando, porque é bastante coisa a palavra, tem bastante pontos, então para não esquecer, tá bom? Primeiro eu vou ler Romanos 8, do 37 ao 39. Romanos 8, 37 a 39. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vou fazer uma oração para iniciar a palavra. Senhor Deus, eu entrego agora, Senhor, a ministração da palavra, eu entrego a minha boca, Senhor, eu declaro que a minha boca é Tua, Senhor, e eu peço, Senhor, que o Espírito Santo venha sobre mim, Senhor, e me unja, Senhor, para anunciar as boas novas, o Evangelho, para libertar cativos, Senhor, para tirar pessoas, Senhor, de escuridão, para tirar pessoas, Senhor, de prisões, Senhor, para que elas vejam a Tua luz e a Tua liberdade, Senhor. Eu peço que o Senhor unja a minha boca, Senhor, que as minhas palavras sejam Tuas palavras, que o Senhor venha, Senhor, e fale através de mim, Senhor, em tudo. Em nome de Jesus. Amém. João 10:10 diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida
e tenham plenamente. Aí a gente pode ver que o ladrão que está se referindo é Satanás, né? E ele vem para nos roubar, matar e destruir. Então, o único intento do diabo, ele é maléfico, né? O único intento do diabo nas nossas vidas é trazer destruição nas nossas vidas. Por isso, nós devemos cuidar em tudo que possa vir dele, para que a gente não deixe ele trazer alguma destruição nas nossas vidas, né? O intento do diabo é entrar na nossa casa, roubar aquilo que Deus quer fazer, nos impossibilitar de viver no propósito, matar a nossa alma, destruir o nosso futuro, a nossa vida, a nossa família. Porque diz que é roubar, matar e destruir, né? E voltando ali, em Romanos 8, 37 a 39, que eu fiz a leitura antes da oração, a gente vê que a gente é mais que vencedor, que a gente não precisa ter medo de nada, de nenhum poder, né? Que diz ali, nem altura, nem profundidade, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios. Nada, nós não precisamos ter medo, porque nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não por meio da nossa força, mas por meio de Jesus que nos libertou na cruz e nos capacitou a ser mais que vencedores, né? Por isso nós não precisamos ter medo. E diz outra coisa ali no versículo de Romanos 8,39, que é essa sequência que eu li, que fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, né? Nada nos separará do amor de Deus. Se eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou, e nada me separa do amor de Deus, então nada vai me separar de vencer também. Nada pode interromper você de vencer, nada pode interromper o teu propósito, porque o amor de Deus está aí agora, disponível para você. Não há nada entre você e o amor de Deus, porque nada separa você do amor de Deus. Nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, está escrito na palavra. Então nada separa você do amor de Deus, nada separa você de ser mais que vencedor, hoje e sempre. Então, voltando a João 10,10, que a gente já leu, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Em Marcos 3:27, agora a gente vê que o diabo não pode agir no que é nosso por direito, se a gente não deixar. Se deixarmos, ele roubará, mas se a gente não deixar, ele não pode roubar, porque ele não tem autoridade e nem poder para isso. Em Marcos 3:27. Vou ler. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará sua casa. Então ninguém pode roubar os bens do valente, ninguém pode roubar os nossos bens. Entrando na sua casa, se primeiro, ou seja, antes tem que haver, ele tem que manietar o valente. O que é manietar? Se você pesquisar o significado no dicionário, a vertente ali, o sinônimo é maniatar ou manietar, significa assim: atar as mãos, tolher os movimentos, subjugar, prender, castrar a possibilidade de ação e tolher a liberdade, constranger, forçar. Então aqui significa, né, que o diabo primeiro ele quer impossibilitar a ação da pessoa para depois ele conseguir agir, porque ele não pode agir, porque ele não tem direito de agir na sua vida. Jesus já comprou a sua vida, ele tem toda a autoridade e poder sobre você, e o diabo não pode fazer nada. Então, para que ele consiga fazer alguma coisa, primeiro ele tem que, ali diz maniatar, né? Seria prender a pessoa de alguma maneira, né? Então, como que ele faz isso? Ele não tem autoridade nenhuma sobre a sua vida, só vai ter, digamos assim, a possibilidade, a autoridade se você deixar. Então, a palavra já diz que o sangue de Jesus comprou todo o direito sobre você, por isso você não precisa temer, você é mais que vencedor. Então eu digo, não dê brechas, não dê lugar para ele, porque ele não tem direito nenhum sobre a sua vida. Uma das maneiras do diabo é conseguir maniatar, que seria prender, né, conseguir os seus intentos, seria através de sugestões, já que ele não pode fazer nada na sua vida, ele pode te dar sugestões para você. E você não pode acatar essas sugestões, não pode escutar ou seguir na onda, sabe? Quais são as sugestões do diabo? Uma das maiores são os sofismas. O que é um sofisma? É um argumento ardiloso aparentemente correto. Não é correto, né? Mas é aparentemente correto. Ele pretende induzir ao erro, enganar ou silenciar o oponente. É um paralogismo. É uma premissa ou argumentação
cujo propósito se estabelece na intenção de produzir uma ilusão de verdade, apresentando uma estrutura lógica, mas, além disso, relações incorretas e propositalmente falsas. Então ali o diabo, né, ele é o pai da mentira. Só vem mentira dele. Então tudo que vier do diabo vai ser com um intento mentiroso, com um intento enganoso. Então por isso que a gente precisa identificar quais são os pensamentos, às vezes que o diabo veio e a gente não percebeu que era ele, escutou aquela voz na nossa mente e acreditou. E a gente trouxe um sofisma pra gente. A gente não pode. A palavra diz que nós devemos anular sofismas, né? Identificar os sofismas. Aqui eu tenho alguns sofismas, aqui alguns exemplos, porque existem muitas coisas que o diabo pode falar para tentar nos enganar, para roubar o nosso propósito, né? Matar, roubar e destruir o nosso propósito aqui na Terra e destruir o nosso futuro, né? Algumas coisas que ele pode falar seria aqui, ó. Quando você passa a acreditar que você não consegue viver uma vida de autoridade e poder, ele pode dizer, você não consegue, e você acredita. Não acredite nisso, isso é mentira. Que você não consegue viver pela fé, que você não consegue confiar em Deus, que você não consegue ouvir a voz de Deus e obedecê-lo, que acreditar que você não é capaz de vencer, que você não é capaz, sei lá, de trabalhar ali no seu trabalho, não é capaz de vencer as adversidades na sua vida, de viver uma vida em paz com a sua família, de viver uma vida de vitória. Às vezes o diabo quer fazer você acreditar que você não é totalmente amado e suprido por Deus nas suas necessidades, e é aí que o diabo te prende. Agora você entende que você ouviu tudo isso do diabo? Por quê? Porque são duas coisas separadas. O que o diabo pensa? Tá, não tô nem aí pra isso. Mas o que Deus pensa? É isso que eu tenho que me preocupar. E tudo que vai contra o que Deus pensa vem do diabo. Ou às vezes é alguma ideia errada, minha também, né? Mas enfim, isso não importa. Porque eu não quero ter ideias erradas minhas nem pensamentos que veio do diabo. Eu quero ter uma mente, uma mentalidade conforme as ideias de Cristo, conforme a palavra e conforme o que Deus pensa. Por quê? Porque essa mentalidade é a mentalidade verdadeira, sem enganos, sem enganação. A mentalidade que vem de Deus é a mentalidade, digamos, a verdade que vem de Deus é a verdade suprema. E nada questiona isso. Por quê? Porque Deus é Deus criador, Deus sabe de todas as coisas, Deus te criou. Então se Ele pensa isso sobre você é porque é verdade. Às vezes você acha que é verdade aquilo que você está vivendo hoje, mas às vezes você está acreditando naquilo e aquilo não é uma verdade. Você acha que é uma verdade porque faz tempo que você pensa isso e acredita nisso. Se você acredita, para você é uma verdade. Mas às vezes aquilo não é a verdade suprema. Às vezes, se aquilo não veio de Deus, não é verdade suprema. Às vezes tem algo maior para você que você ainda não imaginou. E é isso que você precisa buscar em Deus. Saber aquilo que é a verdade dele. Deus diz, o que Deus diz é a verdade suprema, porque Ele é teu Criador. Ele te fez, então Ele sabe o que é verdade sobre você. Tudo que o diabo falar é para roubar isso. Porque se você viver no que Deus pensa e declara sobre você, o diabo vai viver esmagado embaixo dos seus pés e você vai fazer muito estrago no inferno. Agora eu vou ler 2 Coríntios 10, 3 a 5. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso é 2 Coríntios 10, 3 a 5. Eu incentivo vocês, irmãos, a anotar esse versículo, por favor, e usar no seu devocional e meditar sobre isso. Pedir que Deus fale a respeito disso com vocês, porque isso é muito importante. Então nós devemos submeter todo pensamento à obediência de Cristo e pedir que Ele nos ajude a renovar a nossa mente, abandonar os pensamentos antigos, assumir uma nova mentalidade, uma nova identidade e caminhar em direção da nova vida que Ele nos preparou. Repetindo, 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Então, sendo renovados dia após dia, continuando a abandonar os pensamentos inadequados e colocar pensamentos certos, cada dia mais eu vou ter uma mente mais parecida com a de Cristo e, consequentemente, eu vou ser mais parecido com Ele e eu vou refletir mais a glória do Senhor através de mim. Efésios 4, 27 diz: E não deem lugar ao diabo. Então identifique e abandone pensamentos errados que o diabo plantou, substitua por pensamentos certos aquilo que Deus pensa a seu respeito. Aquele respeito, né? A respeito daquele pensamento.
nós podemos encontrar isso na palavra de Deus. Estudando a palavra, você encontra as verdades para sua vida, e diretamente com o Espírito Santo, que vai falar no seu ouvido o que você deve pensar a aquele respeito. E lembrando, gente, que existem 3 vozes: a voz do Espírito Santo, a voz do diabo e a minha própria voz, né, que eu escuto nos meus pensamentos. E eu preciso aprender a identificar essas vozes. E se eu tô vivendo ali na minha vida ali, e eu não tô atento ao que tá acontecendo, rolando nos meus pensamentos aqui, os pensamentos que vêm e vão, eu fico deixando vir, meditando em todo o lixo que o diabo traz na minha mente, e aquilo vai exercer influência sobre mim, sabe? Então eu preciso aprender a identificar essas 3 vozes, sabe? A voz do Espírito Santo, a minha voz e a voz do inimigo. Tá, agora uma dica de como você pode identificar um pouco dessa voz. Se você escutou uma voz, beleza, escutei, será que isso é verdade que eu escutei no meu coração? Primeiro você olha na palavra. Se aquilo está contra alguma coisa na palavra, você sabe que aquilo não veio de Deus, porque nada de Deus contraria a palavra. Então, por exemplo, se você escuta uma voz assim, você não presta mesmo. Cara, isso nunca veio de Deus. Repreende esse pensamento, fala não, fala com a sua voz alta. Assim, Jesus, quando repreendia o diabo, ele repreendia em voz alta, ele falava, declarava a palavra de Deus. Fala assim, a palavra, pesquisa ali, né? Vai se armando com a palavra de Deus. Pesquisa lá. Fala assim, não, Jesus diz, visto que eu sou precioso e honrado aos olhos de Jesus, eu não sou imprestável, eu sou precioso e honrado aos olhos do Senhor Jesus, eu sou mais que vencedor e você já perdeu naquela cruz, diabo, então volta pro teu lugar, que eu vou continuar no meu lugar aqui e vou caminhar no propósito do Senhor, e você não vai me desviar, diabo. Fala assim, repreende esses pensamentos e deixa os pensamentos certos, não deixa ficar pensamento errado nenhum. Então, a voz do Senhor também nos traz paz. Quando vem uma voz que você vê que é diferente, assim, trouxe paz ao seu coração. Uma voz diferente, né? A palavra diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Você vai sentir quando é de Deus, sabe? E às vezes a nossa voz às vezes, é um pouquinho mais difícil, né? De identificar quando é gente, né? Mas aí é uma dica mesmo, né? Tá sempre conferindo com o que diz na palavra, né? E se algo que você escutou tá contra a palavra de Deus, não pensa isso. Faz um favor para você mesmo. Não pensa isso de verdade. Substitui esses pensamentos com o que está na palavra de Deus. Fique menos tempo aqui na caixinha com alguns achismos e vá mais para a palavra de Deus. E pense o que Deus pensa sobre aquilo, sabe? Porque às vezes a gente vive tanto tempo assim, eu tenho, sei lá, 30 anos, e eu ouvi tantas palavras negativas sobre a minha vida de pessoas que não acreditavam em mim, às vezes, sei lá, pessoas que vinham em alguma família que os pais declararam palavras horríveis, você nunca vai ser alguém na vida, isso vai começando a ficar impregnado no seu pensamento, sabe? Você acha que aquilo é uma verdade, porque você está tanto tempo com aquilo na sua cabeça. Então, estuda a palavra, sabe? Estuda a palavra, que a palavra você medite dia e noite na palavra do Senhor Jesus e medite nessas palavras, que isso seja substituindo pensamentos errados, pensamentos velhos na sua mente, para que você possa assumir essa nova identidade em Cristo, essa nova posição na sua vida. E é isso. Identifique, abandone os pensamentos errados, substitui pelos certos. Isso diz em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo. Isso que eu acabei de falar. Às vezes está 30 anos ali pensando a ideologia do mundo. O que o mundo pensa a aquele respeito? Interfere nos nossos pensamentos, sim. Por causa ali do nosso meio que a gente vive, a gente acaba pensando parecido ou igual àquelas pessoas. Então a gente precisa parar um pouquinho e pensar como Deus pensa. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita na sua vida, que com certeza Ele tem, planos que nem mente pode imaginar, olhos podem ver, não, é maior ainda do que isso. Quão perfeito quão lindo é o plano de Deus na sua vida. Então, tira esses pensamentos errados, antigos, que pessoas às vezes falaram sobre você, ou padrão de pensamento do mundo. Tira, renova sua mente pelo padrão do Senhor, para que você experimente essa boa, perfeita, agradável vontade do Senhor na sua vida. E outra coisa que o diabo pode nos prender um pouco é a questão do medo, né? O medo, ele pode ter algum efeito sobre a gente, né? Então não tenha medo.
A palavra diz que nós não devemos ter medo, não escute o que o diabo diz, porque ele quer que você tenha medo. Ele quer construir mentiras e coisas que não existem, e às vezes algumas palavras que ele fica dizendo ali na sua mente, aumentar os problemas aos seus olhos. Ele quer que você aceite mentiras sugeridas. E isso ele quer que gere medo em você, né? E segundo Timóteo 1:7 diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Então, algumas versões dizem também: Deus não tem dado espírito de temor, né? Então, não é para eu ter medo, mas é para eu ser corajoso, né? Então, o diabo veio, eu repreendo, ele tem que sair. Para eu ser corajoso, então eu vou fazer tudo aquilo que Deus tem uma promessa na minha vida, eu vou caminhar naquela direção, nada vai me impedir disso, né? Nada pode me impedir disso, porque eu sou mais que vencedor. E é isso, Deus nos deu essa vida, né, de poder mesmo. Outra artimanha do diabo é sugerir que você acredite, né, em algumas coisas e acabe tendo medo dessas coisas. Ele quer que você fique olhando para os problemas e situações ao invés de olhar para Jesus. Assim você perde o foco e se desestabiliza. Pedro, quando andou sobre as águas, se desestabilizou quando ele tirou os olhos de Jesus. Quando ele estava olhando a Jesus, ele estava andando perfeitamente em cima das ondas. Quando você tira os olhos de Jesus, significa que de alguma maneira você escutou o pensamento que o diabo sussurrou. Ou às vezes você mesmo duvidou da promessa do Senhor. E isso não pode acontecer, porque tudo que o diabo fala é engano e mentira. E mesmo que você duvide da palavra do Senhor, isso também é uma mentira, o duvidar. Por quê? Porque Deus, se Deus falou, é aquilo, sabe? Não duvide. Confie de verdade, sabe? Porque se você confiar, você vai ver essa promessa se concretizar na sua vida. Então, não escute o que o diabo tem a falar, porque é só mentira. E não duvide das promessas de Deus. Não tire os olhos de Jesus. Porque o que Jesus fala, você pode confiar. Porque Deus é bom. Deus sabe os seus limites. Deus não vai te dar uma luta maior que você possa suportar. E Jesus sabe do que ele está falando para você. Ele sabe. Se ele te falou, ele sabe do que ele está falando. Então acredite nele. Não se apoie no seu próprio entendimento, a palavra diz. Não se apoie no próprio entendimento, né? Porque às vezes a gente não entende. Nossa mente é muito pequena. E nós não enxergamos tudo aquilo, né? Nós não enxergamos o quadro inteiro, mas Jesus enxerga. Então você pode confiar nele sem problema nenhum. Você não vai se arrepender disso. Disso eu tenho certeza. Você não vai se arrepender. Então, se caso o diabo vir, você deve repreender o primeiro sinal de ataque, né? Não ficar escutando, né? Já repreender aquilo, seguir na direção do Senhor. Não desviar os olhos do que o Senhor te disse. Na palavra diz, não temas também. E 366 vezes a palavra diz não temas, tem essa expressão. A Ana Paula Valadão, né, tava compartilhando, né, que é 366 vezes, né? Por que não é 365, que é para todos os dias do ano, uma vez, né, por dia? Tem o ano bissexto também, né, 366 vezes. Tem a expressão não temas na palavra. Então, todos os dias, Deus declara sobre você, todos os dias, todas as manhãs. Não temas, pois eu sou contigo. Vai, porque eu estou com você, abrindo o caminho. Então, segue, e não tenha medo, porque os planos que eu tenho para você vão se concretizar. Continua no caminho e olha para mim, porque o resto eu faço. Então, é isso que Deus fala, né? Todos os dias para nós. Então você sabe que Deus pensa aquele respeito. Se você sabe, não escute nenhuma outra voz, nem alguma outra pessoa que duvide daquilo. Mas isso não vai acontecer. Não. Deus me disse, eu sei que vai acontecer. Siga naquela direção. O Pai sabe o que faz. Mantenha os olhos fixos em Jesus. Porque a capacidade de vencer e a força não vem de você, mas vem dele. Ele abrirá as portas e fará você chegar na terra prometida. Então, a palavra diz que a nossa força está no Senhor, que a nossa força vem do Senhor, que Deus renova as nossas forças, né? A palavra diz que os jovens, né, podem descansar, né, mas aqueles que confiam em Deus,
Eles correrão e não se cansarão, porque a força vem do Senhor. Então não se preocupe literalmente com nada. Vá, porque se você cansar, Deus vai repor as suas forças. Se você, às vezes a sua fé vacilar, Deus vai fortalecer a sua fé. Então com a fé que você tem hoje, continue. Peça mais a Deus, mas vá nesse ato de fé, confiando que Deus vai te suprir em tudo que você precisa. E eu creio também que eu preciso falar uma coisa aqui, que às vezes a gente tenho falado aqui, uma maneira parece que não de... a vida com Deus não é se esquivar do diabo, mas você precisa assumir uma posição de autoridade e poder. É maior do que isso, assim, do que você ouvir, sei lá, o que o diabo falou e repreender. Não é isso, sabe? A palavra diz que nós temos autoridade e poder, que nós devemos estar numa posição de autoridade e poder. Então isso é muito maior, sabe, do que só simplesmente repreender, fugir, assim, sabe, achar a artimanha do diabo e não deixar com que ele haja. Não, Deus tem um lugar maior do que isso, um lugar onde você não precisa temer, onde você vai seguir nos seus planos, você está seguindo aquilo que Deus falou, sem olhar para trás, sem olhar para os lados, sem medo algum, sem ninguém interferir. A palavra diz que aqueles que confiam em Deus não serão abalados. Então você não precisa olhar para o lado, muito menos ter medo do diabo, ficar pensando nele. Não, ele é derrotado, eu vou seguir em Jesus, né? Então você vai seguir na direção do Senhor Jesus, em paz, em fé, plena paz, andando cada passo em fé, porque o justo viverá pela fé. Você vai andar em alegria, um contentamento assim vai surgir no teu coração que você nunca imaginou e nunca poderia encontrar em outra coisa nesse mundo, um contentamento que vem do Senhor. A palavra diz que na mesa do Senhor, né, com o Senhor há delícias eternamente. Então não existe alegria maior que a alegria que vem do Espírito Santo, sabe? E é isso que Deus tem pra você, sabe? Então você viver nessa vida assim de literalmente autoridade e poder é você não ficar se preocupando aí com o diabo, é você não ficar aí com medo dele, mas você seguir a sua vida, entendeu? Você seguir aquele propósito assim, com os olhos fixos em Jesus, tranquilo, e avançar e correr na direção de Jesus. Esse é o lugar de autoridade e poder, sabe? Não devemos tomar esse lugar só quando o diabo atacar. Mas nós devemos viver nesse lugar, uma posição real como cristãos, né? Que isso é legado do que Jesus nos deixou, né? Essa posição de autoridade e poder. Ao invés de ficar numa posição de medo e falta de coragem, uma posição só na defensiva, nós devemos estar na ofensiva. Nós não somos só simplesmente vencedores, mas nós somos mais que vencedores. E para assumir um lugar de autoridade e poder, devemos abandonar todo pensamento que esteja inadequado, porque os pensamentos inadequados roubam a nosso local de autoridade e poder. A palavra diz, né? O diabo vem para matar, roubar e destruir. Então ele rouba a gente do nosso local de autoridade e poder, do nosso lugar. Então eu tenho que abandonar esses pensamentos que o diabo vem para trazer para mim, né? Então, todo pensamento que anule a minha posição de autoridade e poder, eu tenho que tirar esse pensamento. Eu não devo ficar lutando contra o diabo, sabe? Também. É Deus quem luta contra o diabo e eu só descanso. A palavra diz também, deixa eu achar aqui o versículo, Tiago 4,7. Portanto, sujeitai-vos a Deus. Quando eu me sujeito a Deus é quando eu estou ali na presença dele, tranquilo, sabendo que ele cuida de mim, obedecendo, e o que eu acabei de falar em toda a palavra, seguindo no que ele me falou. Eu me sujeitei a Deus. Então, portanto, sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra não diz enfrente o diabo, a palavra diz resistir ao diabo. Se ele veio, eu vou resistir ele e ele é obrigado a fugir. A palavra diz, ele fugirá de vós. Ele é obrigado a fugir. O que significa isso? Esse versículo traz uma liberdade, sabe? Porque se ele fugiu, é porque ele já é derrotado. Ele não tem chance contra você, entendeu? Porque o Espírito Santo está em você, porque Jesus é quem te protege. A palavra diz que os anjos estão acampados ao redor daqueles que o temem. Então, Jesus manda anjos que repreendem o diabo tem que fugir. Você não precisa ter medo. Então, se você se sujeitar a Deus,
o diabo pode vir em algum local, algum momento, você resiste a ele no que ele veio. Fala, não, eu não aceito isso, tá firme no meu coração o que Deus disse e nada me fará duvidar. Aí o diabo sai correndo mesmo. Tiago 4:7. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então é isso, eu não preciso ficar lutando contra o diabo, mas assumir o meu lugar de autoridade e poder e seguir na direção que Deus me chama. Assumir esse lugar de autoridade e poder, abandonar os pensamentos inadequados. Assumindo essa posição, você permanece ali e você habita nesse lugar. Em fé, em autoridade, sem medo e em paz, no lugar que Deus planejou para você. Então, existe um lugar que você pode habitar sem medo algum. Existe um lugar que você pode habitar e não precisa temer nada. Leia Salmos 91. Leia Salmos 91 com essa ideia, sabe? E meditando mesmo, sabe? Não só leia, mas pare e pense a cada versículo e olha, o Espírito Santo me revela o que isso significa. E descubra esse lugar em Deus. É um lugar que você não precisa ter medo de qualquer coisa ou do inimigo e que você não pode olhar, não precisa olhar para nada disso, para os seus problemas e nem para o que o inimigo quer fazer, sabe? Você não precisa olhar. Mas é nesse lugar ali que fala em Salmos 91 que você encontra o maior privilégio que o ser humano pode ter em toda a história, em toda a vida, em todo o início do mundo até o final do mundo, sabe? A palavra diz, né, que Deus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E, sabe, a gente é uma vírgula no meio de todo esse caminho aí da história, da humanidade. Mas você tem algo que é precioso ao seu dispor, sabe? Que vai acima de qualquer pensamento, de qualquer privilégio, de qualquer ser humano, que é estar na presença de Deus, que é habitar na presença de Deus. O relacionamento pessoal com Jesus, o lugar secreto. Isso fala em Salmos 91, né? A sombra do Altíssimo, o lugar secreto, né? Onde eu não olho para nada, mas eu olho só para Jesus. Onde eu não me preocupo com nada, mas eu me preocupo só com Jesus. Onde eu não penso em nada, mas eu penso só no que Jesus me fala, no que Jesus tem para mim. E onde nenhuma voz e nada mais importa, mas só o que Jesus pensa a meu respeito. Onde eu não me preocupo com o que as pessoas pensam ou o que eu tenho que fazer, mas onde eu me preocupo o que Deus quer que eu faça. Porque meu prazer é fazer aquilo que Deus quer pra mim. Por quê? Porque Ele é tão bom pra mim, Ele fez tanta coisa boa na minha vida e na sua vida, que não tem outra maneira de retribuir, mas entregar meu coração pra Ele, entregar o meu amor a Ele e a minha devoção, e querer amá-lo, um pouquinho parecido como Ele me amou, tentar amá-lo com tudo que eu posso, né? Então esse é o lugar secreto. Além de Salmos 91, tem um versículo muito bonito que é Salmos 27:5. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. No tabernáculo, na presença do Senhor, nós estamos seguros de todo mal. E nada nos fará mal algum. No dia da adversidade, no dia difícil, no dia da luta, Ele me guardará protegido na sua habitação, onde Ele habita. Gente, isso é lindo. Então é isso, né? Esse é o maior propósito, né? O maior... Acho que assim, se a gente morrer hoje, a gente já viveu tudo que a gente podia viver, sabe? A gente já, sei lá, tá satisfeito aqui na Terra. Por quê? Porque a gente pôde desfrutar da presença do Senhor aqui na Terra. E a presença do Senhor é doce, é a melhor e maior coisa nesse mundo. E você não pode, agora voltando para a questão da autoridade e poder, você não pode ficar com medo, olhando para trás e fugindo do diabo. Se você fizer isso, é como se você desse um tamanho maior a ele. Você só foge do que você tem medo. Você estaria aumentando ele, achando que ele tem mais poder do que ele realmente tem. Se você faz isso, você dá legalidade para ele. Se você acha que ele tem um poder maior do que ele tem, você terá medo dele agir. E se você acredita que ele pode agir na sua vida, ou seja, se você tem medo dele agir, você acredita que ele pode agir na sua vida. E se você acredita que ele pode agir na sua vida, você dá legalidade
da carta branca para ele agir na sua vida. Você não pode ter medo, não pode acreditar que ele pode agir na tua vida, sabe? Você tem que acreditar que ele é derrotado. Você tem que acreditar que ele tem que fugir quando você repreender, para que ele realmente saia, fuja. E a palavra diz mesmo, né, que nós repreendemos o diabo e ele tem que fugir porque ele não tem autoridade, mas nós temos autoridade e poder sobre ele. Voltando aqui, você tem que olhar para frente. É Deus quem cuida da sua frente, dos seus lados, da sua retaguarda. Olhe para frente, siga em frente. Esqueça o que tem atrás. Corra na vida que Deus tem para você na sua frente. A palavra diz também, eu acho que, não lembro qual é a referência, mas esqueçam o que passou, né? E vejam, estou fazendo uma coisa nova. Deus quer que você olhe para frente, sabe? Esquecer o que passou e viver essas coisas novas na sua vida. Siga nessa direção. Siga em frente com os olhos fixos em Jesus. Se você estiver dirigindo e olhar para os lados ou para trás, você pode desviar o curso da rua sem querer. Ou até bater o carro. Então confie em Deus. Só olhe para frente. Só olhe naquilo que Ele quer que você olhe. E escute o que Ele diz. Siga somente isso. Você é livre e totalmente capaz, porque o plano de Deus é perfeito e é Ele quem te capacita. Se Ele te chamou, vá, porque ao longo do caminho que você está indo, Ele vai te capacitando. E para eu conseguir me firmar nisso e seguir nessa direção, eu preciso de alguns fundamentos que estejam firmes abaixo de mim para que eu possa construir acima disso. Então, alguns fundamentos da vida cristã a gente tem aqui. 1. Nós somos filhos de Deus. Anote isso e pesquise na palavra. Tudo que eu falar aqui, anote isso e pesquise versículos que falem sobre isso. Medite em versículos que falem a respeito disso e traga isso à sua mente, tá? 1. Você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, aquilo que você pedir e que você precisa, Deus vai te suprir. E Deus dá coisas boas aos seus filhos, né? Que pai que vai dar uma cobra se o filho pedir pão, né? A palavra diz também, eu não lembro certinho se é com essas palavras, né? Mas, e quanto mais Deus, né, que é um pai bom, nos dará o Espírito Santo, quanto mais Deus, que é um pai bom, nos dará aquilo que precisamos, né? Segundo, você é amado. Você é muito amado. Jesus morreu por você. E a palavra diz também que você foi feito de um modo assombrosamente maravilhoso. Deixa eu só pesquisar a referência aqui. Salmo 139, 14. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. A palavra diz aí que é muito importante, né? Que a nossa alma saiba muito bem daquilo que Deus declara sobre nós. Isso é muito importante. Então, digo mais uma vez, você é amado. A palavra diz também que Deus dará nações pela nossa vida, né? Deus se importa conosco, Deus pensa em nós com carinho, com amor. E Deus sorri, né? Deus tem prazer em nós. Você é amado, não duvide disso. Você é suprido totalmente. Salmos 23 fala, né? O Senhor é meu pastor. O pastor é aquele que guia, né? A todos os passos, né? Nós não sabemos para onde ir. Jesus nos guia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo aquilo que eu preciso será plenamente suprido. Por isso eu não preciso me agitar e nem ter medo. Não vou me preocupar. Jesus te perdoa quando você erra. Se você está ali no seu caminho, na sua sinceridade, e você está tentando ali, fazendo aquilo que você crê que Deus te falou, seguindo no caminho, você, algum momento, cometeu algum erro, você peça perdão, porque Jesus vai te perdoar. A palavra diz que quando nós pedimos perdão, Deus joga nossos erros no mar do esquecimento e Ele não se lembra mais. Então, é isso, né? Que eu já falei o versículo antes. Esqueçam o que ficou para trás, olhem para frente. Estou fazendo uma coisa nova. E olhe para frente. Não fique preso nos erros do passado. Mas vá para frente, porque Deus tem coisas muito maiores. E todo mundo já errou. Todo mundo erra. Assim como Moisés teve erros,
mas ele teve que abandonar os erros do passado, deixar isso para trás, deixar esse fardo e seguir na direção do Senhor, naquilo que ele tinha chamado para poder concretizar o plano de Deus, libertar o povo, né, para a terra prometida. Deus te supre de força e te supre de alegria. Você não precisa ficar procurando alegria em fontes. Claro que você pode fazer uma coisa para se divertir, você pode comer uma comida gostosa, assistir um filme, mas a sua fonte de alegria real, a sua fonte de força vem do Senhor. Então você não precisa ficar se preocupando com isso, sabe? Mas andando no caminho, confiando totalmente em Deus, Deus vai te surpreender, você vai ser surpreendido pela alegria. Enquanto você segue o que Deus fala, Ele cuida da sua vida e dos seus problemas que precisam ser resolvidos. Você não precisa se preocupar com os seus problemas, mas você entrega, você confia totalmente a Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, o mais Ele fará. Então, Mateus 6,33 diz também, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então faça aquilo que Deus te chama para fazer e o resto Ele vai fazer na sua vida. Você precisa se deleitar em Deus. Se deleitar é você se jogar assim na presença de Deus. Entregar todos os seus sonhos, entregar todos os seus planos a Deus e saber que Ele sabe do melhor e que Ele tem coisa infinitamente maior, sabe? Você tem o teu plano ali, tá, beleza, você quer muito aquilo. Mesmo assim, entregue, sabe? Você tem 3 respostas de Deus. Um amigo meu me falou esses dias. Ou é sim, ou é não, ou é espere. Então, você entrega todos os seus planos a Deus. E Ele tem 3 respostas para isso. Ele vai te responder, tá? Porque Ele se preocupa com os seus planos. Ele te fez, Ele te ama tanto que Ele se preocupa com cada detalhe da sua vida. Eu tenho experiências com Deus que teve coisas que eu só pensei assim, mas eu nem quis pedir para Deus, porque eu pensei, não, sei lá, quando daqui a alguns anos pra frente eu quero essa coisa. Ou daqui a alguns anos pra frente, assim, sabe? Eu pensei, mas só de eu pensar e nem pedir pra Deus com a minha boca assim, Senhor, eu quero isso. Só de eu pensar, Jesus viu, Deus viu e fez. E na hora que eu vi aquilo assim, meu Deus, Senhor, como o Senhor me ama, sabe? Então, você precisa se deleitar em Deus, tá? Você precisa entregar tudo e deixar tudo nas mãos de Deus. E você vai ver uma coisa, e quando você se deleitar nele e confiar totalmente nele, confiar que ele é bom, sabe? Ele não é bom porque ele não é ruim. São coisas extremas. Não ser ruim é uma coisa, mas ser bom é outra coisa. Aquele que é bom é aquele que ama, é aquele que ama intensamente. Jesus te ama intensamente, sabe? Aquele que é bom, ele faz intensamente. Aquele que é bom, é aquele que ajuda. A pessoa boa vai lá, bota a mão na massa, ajuda aquele que é necessitado. Jesus é bom com você. Jesus quer pegar os seus desejos, sabe? Eu não tô lembrando a referência, mas lembrei o versículo. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Vou ver a referência para vocês. Salmos 37:4. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Deleite-se no Senhor. E você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida, que vai ser infinitamente maior do que você sequer imaginou. Você precisa ser corajoso também. Agora outro tópico. E não temer. Não deixar o medo te parar. Então aí tem mais coisas ainda, né, que a palavra nos revela, que nós devemos crer e ter firme no nosso coração para continuar, para ser essas pessoas ousadas, e Deus se agrada da ousadia. Deus nos deu o espírito, né, de ousadia mesmo. Seja ousado, confie, dê passos de fé, confie e vá, porque Deus se agrada disso. Romanos 8:17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, se eu participo dos sofrimentos de Jesus, o que seria? Praticar a sua palavra, amar os meus irmãos, né? Fazer as coisas que são fáceis, mas fazer as coisas que são difíceis também, que a palavra pede pra gente fazer e que Deus nos pede, né, individualmente. Se eu faço isso, né, eu sou um filho de Deus. E se eu sou um filho, eu sou herdeiro, sabe? Deus deixou uma herança aqui na terra para nós. E nós somos co-herdeiros com Cristo. Aí fala assim que nós somos herdeiros, da mesma maneira assim que Jesus é herdeiro, nós somos herdeiros também.
coisas maravilhosas para nós, gente. A palavra também diz que Jesus foi e coisas maiores nós vamos fazer, né? Em nome do Senhor Jesus, não por nós. Não tô falando isso, não pela minha força ou pela minha capacidade ou, sei lá, por algo meu, para que ninguém se glorie, mas pelo que Jesus faz em você, pelo que Jesus te capacita, né? Então a palavra diz isso, né? Nós somos co-herdeiros com Cristo, e nós temos coisas maravilhosas assim que Jesus deixou para nós na terra, que Deus deixou para nós. Nós temos que assumir essa posição de autoridade e poder. É muito importante para nós que somos cristãos, para não deixar que o diabo venha e roube. Porque se o diabo vir e ficar roubando, eu nunca vou sair do lugar, sabe? Mas eu preciso tomar essa minha posição de autoridade e poder para que eu possa seguir no caminho do Senhor. Então, eu sou co-herdeiro com Cristo, né? Das coisas que Jesus deixou para nós. E uma dessas coisas é a autoridade e poder, né? Essa autoridade que Jesus tinha, né? Assim, de falar, seja curado, sabe? De falar, levanta e anda. Sabe, de mandar demônios assim, saia em nome de Jesus. Sabe, você também tem autoridade, tá bom? Não acredite na mentira que o diabo te diz de uma vida miserável. Você não tem uma vida miserável, mas você tem uma vida de autoridade e poder. Então, assuma essa posição e siga nessa direção. E veja Jesus enchendo a sua vida de autoridade e poder, sim. E não acredite nas mentiras do diabo, porque ele quer roubar isso, ele quer muito roubar isso. Eu quero finalizar com o versículo Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Você já tem essa autoridade, tá? Agora não duvide mais. Se você ficar duvidando, você não vai conseguir se apoiar nisso. Se você ficar duvidando que você não tem autoridade, você vai entregar essa autoridade para o inimigo, entendeu? Se você fica duvidando que você não tem autoridade, será? Acho que não. Você vai entregar essa autoridade de bandeja para o inimigo vir e agir na sua vida, tá? Então aqui, se firma nisso. Você precisa se firmar. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Se o inimigo vier, eu vou repreender. E ele tem que fugir. Eu vou pisar na cabeça do inimigo e ele vai fugir. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esse é o versículo Lucas 10, 19. Então, confirmando tudo que foi falado, eu não preciso ter medo. Nada vai me fazer mal algum. Eu não vou sair também, né, inconsequentemente, expulsando demônio, blá 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 blá. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é uma coisa. Você tem tudo o que você precisa para seguir no caminho que Deus tem para você. Você tem tudo o que você precisa. E você tem essa posição de autoridade e poder. E se o inimigo vier no meio do caminho, tentar atrapalhar o teu caminho, tentar fazer você se desviar desse caminho, sei lá, achando que você não vai conseguir, tentar te dar uma rasteira, você vai repreender o inimigo. Ele é obrigado a fugir. Você vai pisar na cabeça do inimigo. E ele não vai poder fazer nada contra você, porque Jesus te deu autoridade e porque Jesus está batalhando por você, Jesus mandou anjos para batalhar sobre a sua vida. Então você vai seguir no caminho do Senhor e você é mais que vencedor. Então essa foi a palavra de hoje. Eu quero orar agora pela sua vida. Senhor Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu entrego agora essa palavra nas suas mãos, eu entrego, Senhor, toda a semente aqui plantada, e eu declaro que nada que eu fiz, mas que o Senhor faz, e que o Senhor fez, e que o Senhor vai fazer. Então eu peço agora, Senhor, que todo espinho e toda pedra no coração de cada um aqui seja removido. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha e remove, passe um rastelo, Senhor, e tire tudo que está atrapalhando a terra fértil, e que essa palavra cresça, que essa palavra germine, que essas pessoas tomem posições de autoridade e poder, que essas pessoas declarem sobre o reino espiritual com a sua boca, declarem as palavras que o Espírito Santo revela ao coração delas, e que declarem, Senhor, que são mais que vencedoras. Senhor, que não haja medo, Senhor, que não haja desespero, Senhor. Tira todo o desespero, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, sobre nós, sobre todos que estarem escutando essa palavra. Senhor, que o Senhor tire todo o desespero, toda obra do inimigo, toda palavra do inimigo, Senhor. E eu declaro, nós nos sujeitamos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti com tudo que nós somos, com tudo que nós temos.
Nós nos rendemos a Ti, Senhor, nessa noite. Nós nos rendemos. Não tenha medo, meu filho, não tenha medo, mas siga no propósito que eu designei a você. Eu tenho coisas maravilhosas para você. Não tenha medo, mas vá. Continue, siga, porque você é mais que vencedor. Sou eu quem te capacito. Por isso, desvia os olhos das coisas, desvia os olhos das suas limitações e olha para minha força e olha para o meu poder. Não confie em você, confia em mim, porque sou eu que sou forte, sou eu quem tenho poder e não você. O poder vem de mim, a força vem de mim. Siga na minha direção e venha, porque eu estou te esperando de braços abertos. Amém. Então, Senhor, é isso que nós te pedimos. Nos fortalece, Senhor, na Tua força, Senhor. Nos fortalece na Tua força. Nos faz seguir, Senhor, na Tua força, Senhor. Vem sobre nós, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vem sobre nós, Senhor, nos enchendo com Teu Espírito. Nos enche, Senhor, com a Tua força, com o Teu poder. Nos enche, Senhor, nos enche, porque quando o Espírito Santo desce sobre nós, nós recebemos poder. A palavra diz em Atos 1:8, e ao descer sobre vós o Espírito Santo, que nós recebemos poder. Então, Senhor, batiza com o Espírito Santo todos, enche com o Espírito Santo todos, e nós recebamos poder e declaramos, Senhor, que temos autoridade para seguir, Senhor, do caminho que Tu tens para nós, e nada nos impedirá de chegar no propósito que o Senhor tem a nós. Em nome do Senhor Jesus, eu oro agora, Senhor, sobre tudo, Senhor, que foi declarado, mesmo, Senhor, que o Senhor vá à frente, Senhor, nós descansamos em Ti e entregamos as nossas vidas como oferta suave a Ti, que o Senhor receba tudo que foi ministrado, falado, como um cheiro suave às Tuas narinas. E eu oro agora pela semana de cada um, que o Senhor leve em paz, que em paz nós sejamos guiados e que nós possamos transmitir mais da palavra do Senhor a todos que entrarem no nosso caminho, nós possamos refletir um pouco mais a imagem de Jesus através de nós, que as pessoas sejam contagiadas pela presença de Deus que está em nós e que nós possamos mesmo não ter medo de nada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa semana a todos, Deus abençoe e é isso. Deus abençoe vocês. Até o próximo domingo. Nós vamos avisar também no grupo da igreja se vai ser o culto online, se vai ser presencial também. E é isso. Deus abençoe. Tchau, tchau.